Continuando com você a abordar a questão da psicologia analítica junguiana, um conjunto teórico clínico riquíssimo, iniciado pelo psiquiatra Carl Gustav Jung, né? E dentro desse conjunto teórico riquíssimo, né, como em toda teoria, ele parametriza, né, a atuação clínica, né? Portanto, cabe a pergunta: quais são os elementos da teoria que, parametrizando a situação clínica, eles diferenciam a prática do psicólogo analítico junguiano de outras práticas em psicoterapia, a terapia centrada no cliente, de Carl Rogers. Você tem a psicanálise, você tem a terapia comportamental cognitiva, fenomenologia, enfim, várias linhas que, obviamente, têm um conjunto de atuação que é regido pelo conjunto de ideias centrais que, amarradas, né, dão o conjunto teórico daquela disciplina, né? Em Carl Gustav Jung, isso em todas, e, portanto, em Carl Gustav Jung isso não é diferente. Mas quais seriam, então, essas ideias centrais, né, que dão esse norte na atuação do analista junguiano, não é? Obviamente, né, a ideia do inconsciente coletivo, não é, que envolve todo o conjunto de habitação por todo um conjunto arquetípico, a ideia, o conceito dos arquétipos e da ação dos arquétipos no psiquismo daquela pessoa, arquétipos esses habitando, repito, esse inconsciente coletivo, né? Você tem conceitos que, como o processo de individuação, não é, que regem a terapia junguiana no sentido de uma maior busca e possibilidade de singularidade do sujeito no que diz respeito ao trânsito mais livre em relação a esses arquétipos do seu inconsciente coletivo, que o ligam à sua comunidade, que o ligam à sua nação, porque é um inconsciente coletivo, mas não é um inconsciente universal. Ele é coletivo de uma comunidade, ele é coletivo de um grupo, de uma nação, né? Ou de uma raça, ou coisas assim, né? Então, obviamente, o processo de individuação em Jung é um processo que visa uma maior autonomização do sujeito, uma maior singularização do sujeito, frente ao domínio de funcionamento regido por aqueles arquétipos daquele inconsciente coletivo no qual ele está mergulhado, né? E para isso, obviamente, o psicólogo analítico junguiano lança mão de uma série de elementos, e penso que fundamentalmente da análise dos sonhos, que é onde esse conjunto arquetípico melhor se expressa, não é? Você tem, obviamente, na análise junguiana, um conjunto também de noções em torno da transferência, toda uma série de elementos que Jung pôde trazer da contribuição dele e da própria psicanálise ao pensamento dele, que é tematizada na formação junguiana, para o psicólogo junguiano. Mas penso, amigos, que podemos chamar esse elemento de uma maior condição, através do processo de individuação, de um incremento das possibilidades de ação no mundo via o que ele chamava Jung de imaginação criativa, né? Esse processo de individuação, repito, que o separa, não separa completamente, obviamente, mas que lhe dá uma maior separação em termos de liberdade, melhor dizendo, em relação a esses arquétipos que em determinados momentos da vida do sujeito podem tomar conta da atividade psíquica, né? Então, basicamente, o psicólogo junguiano, ele opera, e eu acho que todos, obviamente, psicólogos trabalham no sentido de uma individuação, mas não com esse nomes respectivos nas suas teorias, mas no processo de individuação de Jung significa, através de um mergulho no inconsciente, poder ficar transitando com uma maior liberdade em relação aos arquétipos do inconsciente coletivo.
né? Isso que me parece, esse processo se chama individuação e visa incrementar atividades psíquicas que têm uma pregnância maior naquele psiquismo daquele sujeito, que, por assim dizer, podem ficar inibidas ou podem ficar não tão bem desenvolvidas por conta de certos comprometimentos do sujeito com relação ao seu inconsciente, enfim, neuroses e outras situações psíquicas. Tá bem? Muito obrigado.